Fala, meus amigos, minhas amigas, empregados e empregados domésticos lá. Estamos mais uma vez começando o nosso podcast. Estamos indo pro 11º. Para quem é que falou que não ia, que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar no 11º, nem eu imaginava que eu ia chegar, mas graças a Deus eu consegui chegar ao 11º episódio. Tô muito feliz. Quero agradecer desde já todas as pessoas que compartilham meus vídeos, que seguem minhas páginas. Isso é importante para a página crescer e para vocês também ter, de alguma forma, a noção do que é trabalhar em casa de família, saber as histórias que a gente conta aqui, que é bem interessante, né? Eu acho que vocês estão assistindo, tem cada história emocionante, né? Superação de vida. E é muito legal isso daí, porque você acaba, de alguma forma, conhecendo as pessoas que têm uma função muito importante dentro de uma residência. É, Tô recebendo muitas mensagens, algumas mensagens eu não consigo responder, porque é muita correria. Então, assim, conforme eu vou tendo um tempinho, eu vou respondendo, tá? Então, tem muitas pessoas que estão querendo vir participar do podcast. Às vezes, eu não consigo responder todas, mas pode ficar tranquilo que eu vou responder todo mundo. E quem quiser vir aqui, as portas do podcast tá aberta para vocês também, vir falar com a gente, conversar. E eu espero que vocês, de alguma forma, continue compartilhando, comentando, que é importante para a página crescer. Hoje a gente saiu um pouquinho da normalidade, né? Que sempre vem cozinheira, babá, arrumadeira, que é o que mais a gente temos, né? Aqui das meninas que trabalham em casa de família. Hoje a gente trouxe uma pessoa também muito especial, um amigo meu particular, com cara 10 também, que tem uma história bacana que vocês vão saber agora. E ele é motorista particular e cuida de carros também, que eu acho que é uma função muito importante dentro de uma residência, que eu tava louco para trazer ele também, para ele vir falar um pouco sobre isso, porque tem muitas pessoas que dirige, tem carro, e eu acredito que eu trouxe o Carlos justamente para falar sobre isso, dos primeiros cuidados, como que você vai cuidar de um carro, e ele tem assim uma experiência muito legal, um conhecimento muito legal, e eu acredito que vocês vão adorar essa entrevista que eu vou fazer com ele. Então é com muito prazer, com muita felicidade, que eu já estava louco para trazer o Carlos, meu amigão. Carlos, obrigado pela sua presença Opa, aqui. que A isso? gente estava louco para receber você aqui, para falar um pouco sobre isso, sobre carro, né? Você que mexe Ô, com carro. sim, muitos anos. E eu gostaria, Carlos, que como a gente é a primeira vez que a gente está conversando aqui, as pessoas vão te conhecer, que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, desde o começo, para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre você. Carlos, é um prazer te receber. Obrigado, meu Prazer é amigo. meu. Primeiramente, parabéns pelo projeto aí, muito Valeu, meu irmão. sucesso. Você vai longe. O Carlos fez parte da minha idealização de ideia. Eu sempre falava com Sim, ele, sim, viu? sim, sim. Seguinte, eu comecei. Fui ex-militar, que nem você, né? Isso, eu quero que você conte um pouco disso, Carlos. Ex-militar, Polícia do Exército. Que é bem Aí, legal, assim que né? eu voltei do Haiti, aí eu fiz um curso na Prosegur. Um outro segurança que estava por lá falou: pô, meu, você não quer fazer uma entrevista lá na empresa tal? Falei: vou. No dia seguinte eu fui e fui contratado. É segurança de carro forte, Carlos? Carro Ô, forte. Carlos, é engraçado isso, né? Porque na época que a gente trabalhava, que eu trabalhei também aqui em São Paulo no Exército, muitos soldados saíam e vinham essas empresas resgatar a Para gente, né? resgatar, porque tinha treinamento, tinha muita conhecimento que aqui fora você tem que investir muito dinheiro. Sim. E geralmente o pessoal não quer fazer, entendeu? Uhum. E aí essas empresas elas pegam a mão de obra e qualifica para o mercado, entendeu? Legal. E você Carlos, falando um pouquinho, você aqui é natural de São Paulo, da onde que você São é? São Paulo, Paulo. natural de São Paulo. E continuando, aí eu entrei nessa empresa. Uhum. E dessa empresa aí, eu comecei como segurança. De segurança, eu evolui para motorista, entendeu? Do carro forte. Dessa empresa Ah, que dessa empresa. o segurança da empresa veio chamar a gente para trabalhar lá. E aí evolui para motorista. Eu quando eu saí, Carlos, do Exército, eu era louco pra ser chamado para trabalhar nisso daí, né? Mas como eu fui transferido, eu falei, cara, já pensou sair trabalhar na Protege, nessas empresas assim, né? Eu falei assim, deve ser bem interessante. Não, é a primeira via de quem é ex-militar de voltar para a área da segurança, entendeu? Sim. Privada.
Mas é muito bacana, é bem remunerado, tem os seus riscos, Ah, isso aí é normal. todo trabalho tem os seus riscos. Mas é bem interessante, sim. Tenho amigos que estão lá até hoje, né? Entendeu? Caramba. É. E dentro dessa situação que você trabalhou de motorista, foi aí que você foi migrando realmente para ser um motorista particular, para fazer esse tipo de trabalho? Sim, sim. Lá no Exército, na missão do Haiti, Uhum. eu fui designado para poder dirigir para o General Force Commander. Porque eu tinha alguns cursos de direção defensiva, ofensiva. E aí Nossa, que eu legal isso daí. trouxe isso para cá, entendeu? Sim. E o pessoal foi vendo a qualidade do serviço e Gostou? foi podendo colocar. Depois que eu saí dessa empresa, que é do mesmo grupo do proprietário, acabei entrando para o escritório dele, entendeu? Legal. E dentro desse escritório dele, eu fui dirigindo para a família também, Sim. entendeu? E E aí foi onde que você começou a migrar para família, para residência. exatamente. E aí foi esse começo, então, que você Foi esse começou. começo. Dentro disso, Carlos, que você começou a migrar para residência, você só fazia o trabalho de motorista ou você... Porque geralmente quando o motorista é de residência, ele faz... Você já fazia compra, já mexia com isso tudo? Sim, sim, sim. Nas residências, você deve conhecer muito motorista. O motorista, ele faz alguns outros serviços. Sim, Ele vai fazer compra, ele vai buscar pedidos, ele faz vários tipos de serviço para poder pro agilizar seu o dia a dia ali. dia É. da família, entendeu? É bem por aí. Fora que, entre aspas, você faz o trabalho de motorista barra segurança também em algumas ocasiões. Tem que ter um pouquinho, né, Carlos, Como dessa a gente é experiência. ex-militar, aí tem essa experiência, entendeu? Acompanhamento, deslocamento em rua, bem por aí. Tipo uma noção mais de segurança, né? Sim, sim, sim. Ô, Carlos, então você começou, então, quando você saiu dessa empresa, você foi para foi para uma residência, O escritório. foi escritório, E o escritório, Family Office, ele presta serviços para para residência. residência, entendeu? Então você fazia todo esse trabalho para residência Sim, e para o sim, escritório. sim, sim. Ô, Carlos, dentro disso daí que você começou a fazer esse tipo de serviço, tem muita gente que tem muita dúvida em relação como que é dirigir carros assim de alto luxo, esses carros. Eu vejo, Carlos, que às vezes tem muito motorista que às vezes eles. Eu vejo alguns amigos meus comentando que eles ficam com medo de dirigir por causa da tecnologia. Ô, Carlos, eu queria que você explicasse para essas pessoas que vão estar nos assistindo, que vai estar falando sobre isso. Como que é dirigir esses carros mais modernos, de luxo? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Porque muita gente não tem noção sobre isso, Carlos. Sim, sim, sim. São carros de um valor expressivo, Sim, de alta tecnologia, muitas vezes importação direta, e a tecnologia não existe no país, no Brasil. E aí ninguém tem esse contato. Então a pessoa que é mais autodidata com a parte tecnológica, ela se desenrola bem. uhum. Só que quem tem meio que uma trava assim com a tecnologia não consegue desenvolver bem o trabalho. É, Isso aí é primordial pro serviço, pro né? serviço. Porque, ô Carlos, eu queria que você falasse também, assim, que não é só dirigir, né? Tem Não, todo um cuidado, né? Porque você todo um tá dirigindo um cuidado. carro de uma família, né? Exato. Então O tem muito... filho de um empresário, a esposa do empresário, a mãe, entendeu? Isso é muito complicado. Você tem que, como os cursos de direção defensiva e ofensiva, eles trazem uma direção mais ampla, você tem que ter uma visão mais antecipada do que vai vai acontecer. acontecer. Entendeu? Você não pode ficar em cima do outro carro, você não pode Sim. ficar freando com o pé pesado, entendeu? Aceleração, você não pode acelerar muito forte, fazer uma arrancada, entendeu? E você tem que ficar atento à parte da segurança também, né? Tem gente que vem mal intencionada tentar roubar, Roubar, bater no entendeu? vidro. Sequestrar. Então você tem que ter todas Esses cuidados, né? Para não ter nenhum tipo de exatamente. ocorrência, né?
Porque acontece. Acontece. Ainda mais a cidade São que a gente Paulo, vive, São Paulo, é exatamente, entendeu? coisa de Então tem maluco. várias particularidades que o motorista ele tem que se atentar, entendeu? Não é assim tão fácil, igual seguir o seu carro. Seguir o É, seu carro, porque além de você estar dirigindo um carro, né, de luxo que é da família, você tem que ter um zelo por ele, né? E eu exatamente. gostaria, Carlos, que você falasse um pouco sobre isso também. Como para muitos motoristas que não têm assim muito conhecimento sobre carro, justamente eu considero o Carlos um especialista, porque assim, eu convivo com o Carlos e vejo o cuidado que o Carlos tem com os carros que ele cuida. Olha, eu vou falar para vocês. A diferença do profissional tá aí. Muitas das vezes tem muitas motoristas, muitos seguranças que eles não têm um zelo pelo carro do patrão. Ah, não é meu. Exato. Cara, você que cuida de carro da família, se é seu trabalho, faça um trabalho bem feito. Cuida do carro, manutenção. Ah, não sei mexer, eu não sou mecânico. Vai buscar conhecimento. O Exato. carro que você dirige, é importante você conhecer sobre ele. Se ele dá problema, se ele não dá, o que que quebra, o que que não quebra, o que que precisa se colocar uma água com aditivo, se não precisa. Então, eu tô trazendo o Carlos aqui, vocês vão aprender um pouco como lidar com essas situações. E para quem quiser saber mais informações, ter mais conhecimento sobre carro, a gente vai deixar aqui as redes sociais do Carlos, o contato do Carlos, porque o Carlos presta como se fosse uma consultoria, né, Carlos? Exato, exatamente. Então, isso vai ser interessante para você, motorista que trabalha em casa de família e quer ter uma pessoa, às vezes, do seu dia a dia que fala a mesma língua que você. O Carlos está aqui para falar com você. Sim, sim, Então, eu sim. trouxe o Carlos justamente para poder dar esse feedback para vocês. A gente vai deixar os contatos dele, a gente vai divulgar a página dele para vocês poderem falar um pouquinho com ele. Carlos, dentro disso, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com esses carros de manutenção? Tipo assim, não é só que nem a gente estava conversando para seguir essa linha, não é Sim, pegar só o carro e dirigir. sim, O que sim. que o cara faz, Carlos, quando ele acaba de chegar na residência para trabalhar e vê o carro do patrão? Qual a primeira coisa que ele tem que fazer? Exatamente. Existe um processo diário para você trabalhar. Você tem que chegar, você tem que verificar o nível de combustível. Você tem que. Eu sei que é muito dinâmica o dia a dia das famílias, mas Sim. você tem que priorizar tanque cheio. Chega um pouquinho antes, né, para Chega um pouco fazer. antes, tanque cheio, carro limpo, entendeu? Verificação dos pneus, nível de óleo, água do limpador do para-brisa. Você tem que sair com a ferramenta. O carro é sua ferramenta de Não é só trabalho. pegar, ligar lá e sair. Não, não. É sua ferramenta de trabalho. E se sua ferramenta de trabalho quebra, o que que acontece? Ninguém sai. Entendeu? Você está prestando um mau serviço. Essa que é a questão. E aí você tenta se antecipar a agenda da família também. Pô, vai sair tal hora, dá pra mim fazer isso, dá pra mim deixar de fazer isso, eu faço mais tarde, entendeu? Esses são algumas dicas para poder você prestar um bom serviço. Deixar o O carro em cliente condições para satisfeito. sair. Você sabe que vai sair em tal hora, você tá em um hotel, o carro tá num lugar quente, você dá uma ligada no carro, liga o ar-condicionado, deixa São climatizado, detalhes, né, Carlos, que faz a detalhes diferença. que o cliente vai adorar. Carlos, dentro dessa situação, desses primeiros cuidados que o motorista, a gente está aqui dando uma ênfase à função mais ou menos que o Carlos executa. O Carlos, ele é motorista executivo, então ele tem um vasto conhecimento, tem vários cursos aqui, que nem ele falou. Então eu trouxe uma pessoa aqui que tem conhecimento sobre direção e conhecimento sobre cuidados de carro. Isso é muito importante também. Sim, sim. Carlos, esses primeiros cuidados que a gente tem que dar no carro, que nem você falou, então, chegar um pouquinho antes, cuidar do Exato. carro e tal. Carlos, dentro dessa situação, o que que você pode passar assim de conhecimento sobre segurança de pessoal assim, de quando você estiver dirigindo, já que você tem alguns cursos assim, houve uma batida, houve alguma situação que você está com o seu VIP dentro do carro. O que que eu faço? São processos, que aí entra no âmbito de segurança, Uhum, não só o motorista.
Primeiramente, Que eu você acho não que pode andar. muitos ficam com dúvida como você Sim, proceder sim, nessa porque situação, o né? cara não tem o curso de segurança, então ele não sabe como agir. É, como segurança, você não pode andar ou parar muito próximo do carro da frente. Se acontecer alguma coisa, para você ter espaço para sair do local, entendeu? Uhum. O que mais? Não pode carro blindado. Evita o máximo andar com vidro aberto. Carro É, blindado, vidro aberto, não é, para que tem para blindado? que tem a blindagem, O que eu entendeu? tô querendo, o que eu tô querendo dizer aqui sobre o Carlos é porque como o Carlos tem uma experiência militar, então o Carlos tem alguns cursos de direções defensiva, então ele tem uma experiência para falar, ele tem uma experiência boa para falar sobre isso, né? Que é muito importante, porque é aquilo que eu falo, Sim, às vezes você tá com o VIP dentro do carro, você bate, o carro acontece alguma coisa, você não sim. sabe se vai atrás ou se você para. Então é isso que eu tô querendo comentar. Colisão, colisão. Colisão, você se comunica. Carro blindado, 100% dos carros tem o microfone ali, você se comunica tal. Liga pro caseiro, chefe de segurança. A maioria das famílias tem chefe de Isso. segurança. Liga pro chefe de segurança, liga pro escritório, aconteceu isso, isso e isso. Vou passar meus dados, entendeu? Evita ao máximo, se você estiver embarcado com o VIP, de expor ele ao risco, entendeu? Passa os dados, vai dar tudo certo. Então você recomenda, então, quando você tiver embarcado com o VIP dentro do carro, basicamente tentar anotar a placa. Anota a placa, troca contatos, troca informações de seguro e vai embora. E Você não vai tem que embora. ficar ali. Parado ou tentando Você olhar. tá pondo a pessoa em risco, entendeu? Ô, Carlos, dentro dessa situação que você está comentando também, eu gostaria de saber também, se caso você estiver andando com VIP no carro, acontece do carro estourar o pneu, porque muitos têm. Eu não tenho conhecimento como agir nessas situações, né? Então eu tenho curiosidade, eu acho que tem muita gente que tem Sim, curiosidade muita também. gente tem. Então, assim, se acontece alguma coisa, você tá dirigindo, você é o motorista da família, estoura um pneu, alguma coisa, a gente para, como é que é? Furou um pneu. A maioria desses carros, o pneu é run flat. Certo. Então, contrapartida, os carros blindados têm uma cinta na roda, entendeu? Para não o pneu não sair da roda e você continuar o deslocamento. Tá com VIP, furou o pneu, se desloca para um lugar seguro. Para num shopping, para no estacionamento de um prédio, para num lugar seguro, fechado de preferência. E aí você toma as medidas cabíveis. Liga Hum. para residência, chama outro veículo, ou o VIP vai de outro veículo também, entendeu? É, porque tem muita gente que eu acho que fica, acho que acontece alguma coisa dessa, né? A gente fica meio. Para na Avenida Paulista. Você tá com o carro e você fala, meu Deus, o que que eu faço agora, Não, né? Então eu não. acho que muitos passam por isso e Já, já passaram por isso. já, Então, já. aqui o cara está dando um feedback como agir nessas situações, né, Carlos? É Exatamente. importante as pessoas saberem que Sim. o mais importante que quando você tá dentro de um carro com o seu VIP é você dar total segurança para ele se acontecer alguma Segurança, coisa, né? segurança, segurança. Ele está pagando pelo serviço para ter esse nível de segurança, entendeu? E as facilidades que o motorista traz. Então você tem que se atentar a isso, Para entendeu? não correr o risco, Para né? não pôr o O cliente em cliente em risco, risco. entendeu? Carlos, o que que um motorista, quais são os requisitos básicos para um motorista particular ele seguir? Assim, tem muitos motoristas que às vezes, Carlos, eu vejo que eles não têm uma postura, um vestimento. Eu queria que você passasse um pouco dessa sua experiência, porque eu vejo que você é muito alinhado quando eu vejo você, eu vejo a sua postura. Eu queria que você passasse um feedback sobre isso, né? Os cuidados de uma apresentação com a pessoa, você falar essas coisas que É muitos que. importantíssimo. Ser alinhado, eu trago muito do exército, porque você sabe muito bem Sim, que no exército você a tem que gente tem andar muito isso, alinhado. né? Exatamente. E outro ponto você está com o VIP. Então você não pode andar todo maltrapilho. Tem que estar sempre barba feita, cabelo cortado, roupa bem passada, roupa alinhada, entendeu? Porque você ou está acompanhando o VIP ou você está representando o VIP. Você vai entregar um presente, você vai entregar Sim. um documento.
entendeu? Um convite. Que a gente vê muito, às vezes, motorista, né? Meu, eu convivo com muita gente, então, meu dia a dia, eu tenho muito contato, eu tenho muitas pessoas que eu converso. Cara, eu vejo às vezes, me desculpa eu falar, mas às vezes eu vejo uns motoristas, cara, parece que o cara só ali acorda, põe a roupa e sai. Perfis. Tem gente que não tem o perfil para certos. Então, e eu acho que isso faz a diferença, né, Carlos? Faz a diferença. A maneira que você Triagem, tem que ter uma triagem boa. E teste, né? Tem os 3 meses para testar a pessoa, né? porque eu acho que o que faz a diferença é a maneira que você se apresenta, né? Sim. Já é o primeiro passo, né? Sim. Então, assim, se a pessoa tem uma postura legal, vai começar na profissão e entrou dentro de uma casa, a primeira coisa que a gente repara é, poxa, vamos ver se ele tá alinhado. Postura, ver se o cara tá alinhado, como que ele interage com os outros funcionários. Carlos, dentro dessa função que você exerce de motorista particular, fala um pouquinho pra gente que a gente que trabalha em casa de família, vocês não fazem só esse tipo de serviço, né? De só dirigir. Geralmente vocês têm muita demanda de ir em mercado, shopping. Tem muito motorista, cara, que eu falo, não tem. Cara, vocês vão em um certos tipos de lugares que às vezes vai acontecer e tá dentro da tua demanda. Exatamente. E isso tá dentro da demanda. Cara, tem muitos caras que não sabem diferente, muitos caras que não se preocupa em buscar conhecimento sobre ir buscar um legumes, alguma coisa. Tem que se informar sobre essas coisas, ir num shopping, buscar uma sacola, né, Carlos? Sim. É muito importante porque você tem que entender a dinâmica da família. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ter que fazer um mercado, você vai ter que comprar um queijo, você vai ter que comprar um vinho, um legume. Você tem que entender o mínimo possível. Então o cara que vai trabalhar nessa fusão, o cara tem que, eu não sei, vai, se vira. Vai buscar alguma coisa, né, Carlos? Tem que. Porque você tem que interagir com o dia a dia da família, entendeu? Para poder prestar o serviço que eles necessitam. Muitos acham que é só ali, não, vou pegar o VIP, deslocar, levar. Não é muito dinâmico o trabalho do motorista. Não é entendeu? fácil esse Não é serviço fácil, também. não. As pessoas acham, ele só vai dirigir. Encaixar os horários, você tem que ir no mercado, mas você tem que buscar criança, você tem que levar não sei quem, você tem que. Quantas horas? 8 horas, 7 horas, 12 horas por dia, entendeu? Você tem que encaixar tudo isso daí. Ô Carlos, como é que. E outra coisa também que eu tenho certeza que as pessoas têm dúvida de saber também é como que você se organiza com as demandas na rua, no trânsito. O que você faz se você tem alguma técnica diferente de deslocamento? Porque muitos motoristas. Vamos sair. Beleza, avisa. O cara não faz questão de fazer um mapeamento antes para poder seguir. Carlos, por favor, passa um pouco desse conhecimento, como que faz para poder sair, se o VIP falar, vou em tal lugar daqui 10 minutos desse. O que faz? É complicado, tem muita gente que não se prepara. Isso é muito importante. Se preparar para o dia. Você chegou, verificou o carro, ok, corre atrás da agenda. Fala com a babá, fala com o secretário, fala com quem for, se antecipa. Agenda tal. Onde que fica esse endereço, que caminho que eu vou fazer, que horário que provavelmente vai sair, porque eles cumprem o horário deles, né? Sim. É só uma estimativa. Dentro desse horário, tem trânsito nessa região? Não tem trânsito nessa região? Tá tendo obra, recapeamento, entendeu? Você tem que se antecipar. O motorista, ele se antecipa. Ele não chega lá e, ficou no trânsito. Não, o VIP, ele tem o horário dele, ele tem a agenda dele. Então, você tem que fazer que ele cumpra a agenda dele. Entendeu? E aí você, Carlos, dentro disso, você faz um mapeamento antes do endereço, qual é o melhor deslocamento? Entra no aplicativo, abre a foto do local, verifica se tem estacionamento, verifica se você pode parar na porta. É importante isso, né? Isso é importantíssimo, porque muitos casos o VIP vai falar, me espera aí. E aí você vai parar na Avenida Paulista, no corredor de ônibus. Não tem como. Então você tem que se antecipar. O segredo do motorista particular é se antecipar. Se antecipar as informações. As informações. Claro que não dá 100%. Não dá. Mas o máximo que você conseguir. E dentro dessa rotina que você está falando pra gente, Carlos, hoje a gente tem essas ferramentas, né? Que são os aplicativos, né? Tem. Você pode montar a agenda do seu dia com base nas informações que você colheu.
Como entendeu? assim? Existem aplicativos, como você via dizendo, que de agenda. Você colheu as informações de manhã, cedo, chegou cedo para se antecipar. Colheu as informações, vai lá na sua agenda, trrr, preencheu e deixa os avisos. Tal hora, tal hora, tal hora, entendeu? Uhum. Porque durante o dia vai surgir a outra demanda. Eu quero que você passe para mim, Carlos, o que que você usa, porque eu sei que você é muito organizado. Você faz mais ou menos esse estilo, então. Sim, sim, eu gosto de colocar na agenda, o próprio celular, tem aquela agenda do celular, eu não vou falar marca, e aí você vai escrevendo na agenda nos horários lá, você antecipa meia hora, entendeu? Uma hora, dependendo É do que nível do evento. o que eu tô querendo que vocês entendam aqui, vocês que mexem com, que é motorista particular de casa de família, eu trouxe um cara aqui que entende perfeitamente bem sobre essa Sim, situação, porque ele trabalha muitos anos nessa. 20 É, anos. é muito tempo. Então, assim, eu queria que vocês pegassem essa dica da forma que ele se organiza, porque muitas vezes não tem essa noção de como se organizar. Então, mais ou Exato. menos o Carlos está falando, eu estou falando, pontuando isso para vocês pegarem bem, porque eu sei que o Carlos tem uma organização diferenciada, porque a gente vê a maneira que ele trabalha. Então, o ideal, Carlos, é você colocar na agenda do seu telefone as Sim, marcações. sim, eu comecei fazendo o quê? Uma agendinha do papel mesmo. Uhum. Faz a agenda do papel, colhi as informações e eu deixei ali. E Dentro disso, carrega a sua agenda. dentro disso, a família te passou Mercado. mais ou menos assim umas 4 missões durante o dia, né? Exato. E é um outro detalhe crucial também de organização. Dentro dessas 4, 5 missões, você tem que direcionar um parâmetro de rodagem. Não adianta você sair daqui para a Zona Norte e depois para a Zona Sul e depois. Então, no caminho, você vai cumprindo essas tarefas, entendeu? Traça o seu caminho já executando. Quando você estiver voltando, você já está preparado, livre para poder executar a agenda que você colheu já. E dentro disso, né, Carlos, o importante, quanto mais rápido você for, né? Mais tranquilo você vai ficar para prestar aquele horário que você já tinha colhido a informação, entendeu? Ô, Carlos, você que a gente estava falando sobre isso, sobre curso, sobre essas coisas, você recomenda para esses motoristas que trabalham em casa de família, motorista particular, algum tipo de curso que você fala assim, olha, é essencial você fazer esse curso, se você puder fazer, faça esse curso. Você recomenda algum curso? Na sua área, você está sempre se atualizando, né? Obviamente. Qualquer profissional precisa sempre estar atualizado. Porque eu acho que falta um pouco dessa. Falta. Por que que eu trouxe o Carlos? Porque o Carlos é aquilo que eu falo. Não pelo fato de que ele é meu amigo, que eu tô aqui rasgando elogio, não, porque ele merece mesmo os elogios. O Isso. que eu quero que vocês entendam é que o Carlos ele tem um conhecimento vasto e ele vai dar umas dicas importantes para você que é motorista de família particular. Preste atenção. Ele vai passar aqui mais ou menos o que seria ideal para você, motorista particular. Cursos de direção. Pesquisa, tem muitos cursos de direção em conta, tem alguns mais caros, porque cursos israelenses, entendeu? Uhum. Mas pesquisa, pesquisa. Tem cursos aí que cabem no bolso para poder fazer. E você tem que fazer, não vou dizer assim todo ano, mas de 2 em 2 anos. Mas diferencia a mão de obra, né, Carlos? Diferencia Você sai da porque bolha. exato, porque você está adaptando. Porque o ser humano, ele se adapta sempre. Então ele vai aprender novas formas de fazer a mesma coisa, só que melhor, entendeu? Então você se atualizando nos cursos, você vai estar sempre pronto. Essa que é a dica. Então você recomenda que esse motorista fazer um curso de direção, o Tem que básico, fazer. um básico. Então, Pra que o cara que cru porque seco, né? o O cara carro não fez blindado, nada. exato, o carro blindado, ele tem outra dinâmica de direção. Ô, Carlos, também dentro dessa linha que você tá falando, esse raciocínio, é, como que é os cuidados que a gente, para esse motorista, já que a gente, para aproveitar o gancho do carro blindado, os cuidados que esse cara tem que ter, esse motorista? É diferente. O carro blindado, ele tem uma dinâmica de direção diferente. Dependendo, hoje a blindagem é mais leve, né? Uhum. Mas antigamente era muito pesada. Mas mesmo assim ainda é um sobrepeso que o carro não foi projetado para aquilo, entendeu? Frenagem. O carro, esses super carros, eles vão frear mesmo com Hoje, com essa sobrepeso. nova tecnologia, mas
mais leve. Mais leve. Mas frenagem, se antecipar Você pegou a muito frenagem, carro muito carro antigo, antigo. com a blindagem muito pesada. Deve ser diferente. Vou dar um exemplo aqui, uma Hilux com blindagem antiga. Meu Deus, para você frear, Nossa senhora. era muito maior a distância para você parar um carro desse, com peso. Então, essa dica que você tá dando é importantíssima, porque muitos não sabem disso. Eu vejo muitos aí acidente aí, às vezes é motorista que não sabe. Dirige o carro normal, acha que vai parar dentro daquele Então, espaço. olha essa dica que o Carlos está falando, para carro blindado, para você que não sabe. Ele tá falando que esses carros blindados você precisa fazer a frenagem um pouco antes. Exato, tem que se antecipar. Velocidade. Não adianta você querer andar muito rápido na cidade com um carro desse. Porque essa distância de frenagem já vai diminuir, porque quantos carros tem na cidade? Trânsito sempre vai ter trânsito. Então você não vai ter esse espaço aí. Não vai conseguir parar. Acontece muitos acidentes com carro blindado porque o cara não conseguiu parar. Não tem essa noção. Não tem essa noção. É aquilo que eu falo, Carlos. Quando eu falei pra você que eu queria trazer você aqui, é justamente pra ajudar vocês, meus amigos. Exatamente. Muitos não têm essa noção. Muitos não têm essa noção de dirigir um carro blindado. Você tá dirigindo um carro de luxo. Quem trabalha em casa de família só tem carro de luxo. 500 mil pra cima. Então, assim, esses carros de luxo, se você ainda, que nem o Carlos falou, tem uns carros mais antigos de luxo, muda bastante, porque são carros mais antigos com a blindagem mais pesada. Bem pesada. Então o cara não tem essa noção. Então você que vai dirigir, o Carlos falou, sempre fazer a freagem um pouco antes. Antecipa. Antecipa. Porque se frear em cima... Não vai parar. Carlos, dentro dessa linha que você tá falando pra gente, você tem alguma curiosidade sobre isso? De alguma coisa que aconteceu? E você falou, Já tive que eu acho que é legal contar, né? Se você já teve alguma coisa sobre isso. Já tive que resgatar já o VIP, entendeu? Colidiu com um ônibus coletivo. Caramba, é mesmo, Carlos? E como é que foi um pouco essa situação? Peguei o veículo o chefe de segurança comunicou ele, deu as orientações, peguei o veículo com o chefe de segurança e descemos para poder prestar o socorro a ele. Aí você chegou lá? Cheguei lá, embarca no carro, manda o cara embora. Quem que fica lá? O Carlos, né? Fala com o motorista e não sei o que, e tira o carro, e espera o seguro. Mas, ô Carlos, aí quando você chegou lá e viu essa situação, o que você identificou assim? Foi mais ou menos isso que a gente tá conversando? Ele freou muito em cima? Porque Então, como é que ficou? Foi na frente? Não, foi tipo uma conversão. O ônibus não esperou e parece que ele estava entrando na hora, entendeu? Aí, só que o ônibus é maior, ele leva o carro, né? Arrancou toda a frente. Caramba, Carlos. Essa foi uma situação assim que você falou, poxa. Dia chuvoso. Caramba. Não deu tempo pra nenhum dos dois, entendeu? E aí você faz o processo, né? Espera chegar o CT, a polícia. Sim, faz o BO, pega os dados da empresa, do motorista, entendeu? E aí a segurança que fica no local. O VIP vai embora em segurança, entendeu? Você veio com outro carro com segurança. Carro, O VIP foi e você ficou lá para resolver essa situação. Para resolver toda a questão. Então você, motorista, aquilo que eu falo, né? O Carlos contou aqui um exemplo de uma situação que ele passou. Geralmente você tenta tomar primeiras providências de levar o VIP embora. Tem. Primeiro a segurança dele. Segurança dele, e você fica lá para poder fazer o procedimento relacionado ao carro que aconteceu, a colisão, né? Exato. Para poder resolver como tudo o carro direitinho. não se deslocava, então primeiro a segurança dele. Entendeu? Ô Carlos, dentro desse raciocínio que a gente está conversando aqui, você já aconteceu de você estar em deslocamento, em viagem, o carro quebrar, ou de alguma forma aconteceu alguma coisa ali, o imprevisto, e você... Já aconteceu essas coisas? São 20 anos deve ter tanta de história, né? Dá muitos episódios. Tem que falar muito. Mas sim, já aconteceu de acabar a pastilha, voltando de viagem longa. E nossa senhora. Acabou a pastilha. E como é que faz? E aí você tem a condução, eu tenho já a experiência da condução, né? Você, como é estrada, você não vai ficar parando toda hora no semáforo. Então você mantém uma velocidade média ali para não ficar atrapalhando o trânsito e não ficar causando risco, né?
e de ficar freando toda hora e superaquecer o freio. E aí evapora e cadê o freio? Acabou o Meu freio. irmão, você põe assim umas fotinhas dos cuidados que ele tem com o carro. Outra coisa também, eu vou mostrar aqui algumas fotos que o Carlos tem aqui de alguns cuidados. Fora o Carlos ser motorista particular, o Carlos também ele presta. É que nem eu falei um pouquinho no começo, que ele presta uma consultoria, ele cuida de carro, ele Sim. ajuda você se você precisar de alguma forma, de alguma dica. Você tem uma empresinha que cuida dessas coisas, né, Sim, Carlos? sim, eu tenho a Collection. A Collection. Collection, ela faz a gestão dos veículos para o cliente. Carro de colecionador, frotas de seminovos, igual família e tudo Uhum. mais, entendeu? Agendamentos de revisão, vistoria, pré-compra, entendeu? A gente presta todo esse serviço aí para o cliente ficar bem tranquilo com a frota, porque é muito carro. Eu faço locação de veículos Esse, também. esse daqui é um carro que você loca, né, É um Carlos? carro da minha frota de Da locação, frota. Olha, híbrido. vocês que precisam alugar um carro, o Carlos tem a Collection que aluga. Inclusive, eu já aluguei carro do Carlos. Sim, sim. Super recomendo. Os carros do Carlos são muito bem cuidados. Manutenção em Você percebe dia. pelo Carlos, né? Que o Carlos ele tem um cuidado já com ele, da profissão dele, do cuidado. Você imagina os carros dele como é que é. Sim, sim. Eu garanto pra vocês, se vocês vão estar alugando um carro de boa qualidade, um carro revisado, um preço justo. Então, assim, precisou alugar um carro, a gente vai deixar aqui os contatos do Carlos, da Collection, para vocês poderem fazer essa aquisição com ele. Eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Então, Sim. esses carros que você cuida, Carlos, então, não é só andar. Não é só andar. Tem uma manutenção, tem um carinho. Você gosta do que você faz. Gosto, amo o que eu faço. Amo o que eu faço porque É eu faço há importante muitos isso, Carlos. anos. Exato, exato. Tem muita gente que pega, Só vou pelo dinheiro. só pelo dinheiro. Não, tem que gostar. Tem que gostar do que faz. E você, fora esses cuidados, você entende um pouco também sobre mecânica, né, Carlos? Sim, sim, Meu, o sim. Carlos faz tanta coisa que se eu for enumerar as coisas que o Carlos faz Sim, aqui, sim. a gente vai. Porque assim, é um cara que é business, o cara Sim, gosta sim. de fazer isso, de Sempre. buscar conhecimento, né, Carlos? Sempre É conhecimento, importante. novos investimentos, sempre, sempre, sempre. Então, Mas a área da mecânica, desde adolescente, né? É minha paixão também. Desde adolescente eu mexo com qualquer tipo de carro, igual aquele que passou, o Cadillac 1906. Poucos mecânicos aqui no Brasil Esse mexem daqui? com esse carro aí. É mesmo? Exatamente. Esse carro ele está em exposição no Dream Car Museu, lá em São Roque. São Roque. Vários mecânicos passaram por lá e o carro não funcionava. Eu não acredito. Ligaram pro Carlos, o Carlos Caramba, é mesmo, Carlos. no mesma hora o carro funcionando, entendeu? Meu, São serviços especializados, não é ô qualquer Carlos, um que tem. esses carros, eles são dessa. Dream Car Museu, lá é em um São museu, Roque. É um então- museu de carro, que é um cliente Passou uma meu. reportagem desse cara, Tem. desses carros dele, que é tudo dele. Sim, ele expõe Alguns. de colecionador e ele tem uma grande frota lá. Mas ele faz também compra e venda? Faz, compra e venda. Então é bom as pessoas saberem disso, né? Vocês, às vezes, que esse vídeo pode estar chegando para outras pessoas, né? E ele faz compra e venda. Como é que é o nome Dream dele? Car Museu. Dream Car Museu. Então, se São você quer Roque. vender carro antigo, comprar ou fazer negociação, esse cara, através do cara, vocês podem fazer isso daí. Sim. Eu apresento e aí a gente faz a Então negociação. então esse carro não funcionava. Não funcionava quando chegou lá pra eles. O cara deve ter Vários mecânicos. ficado. É mesmo, cara. O cara deve ter ficado muito feliz, né? Falou, Muito feliz, porque além de manter a linha automotiva viva, que imagina se não tivesse esse pessoal para cuidar, não existiria mais esses carros, não existiria mais a história do automóvel, entendeu? Uhum. Além disso, ele tem uma demanda, né? Você tem que cuidar, fazer funcionar. Existem pinturas para poder refazer, material de couro, de borracha que se degrada, pneus. Ô, Carlos, e dentro disso que você tá falando, provavelmente você tem contatos, tudo sobre relacionado a carro, né? Sim, para importar peça, para fazer pesquisa, cotação. Dentro disso que eu tô falando pra vocês aqui, eu quero deixar aqui, eu vou frisando, o Carlos, a gente vai deixar os contatos deles aí nas minhas redes, o Instagram dele, que se você precisar de alguma forma, alguma consultoria, mecânico, pintura, o Carlos cuida de todo esse processo, Faça uma visita sem compromisso. sem compromisso. Então aqui,
Todas as pessoas que entrar em contato com o Carlos vai até você sem pagar nada. Ele vai se deslocar até você para poder te ajudar e, de alguma forma, prestar um serviço para você. Então, a gente vai deixar todos esses contatos, porque o Carlos tem muito contato. Então, assim, às vezes você não sabe com quem ligar, com quem falar. Acontece. Documento, travou meu documento, Não acontece, tenho contato Carlos? do cara. Quando você começou nessa área, você não tinha contato. Não. De alguma forma, você foi, né? Sim, sim. Passados Como anos. eu tenho esse contato com a mecânica há muitos anos, eu já tenho um pouquinho de experiência com a conhecimento. mecânica desde aquela época. Eu já tinha um pouquinho de experiência. E aí, ao passar dos anos, você vai criando mais experiência, entendeu? E mais contatos. Então, assim, você, às vezes, motorista, segurança ou secretária, que às vezes fica doida procurando algum contato, querer saber de alguma informação. Ah, quebrou o carro do patrão. Ah, quebrou uma lanterna. Ah, precisa lavar o carro, precisa fazer uma cristalização, higienização. Polimento. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, porque dentro dessas residências que a gente trabalha, a gente tenta buscar pessoas de confiança, né? Indicação. Você tá dentro da casa do... Você não vai pegar uma pessoa tipo assim, que tem uma loja na esquina e levar para dentro da residência que não pode. A segurança vai para onde, entendeu? Então, assim, vocês precisam, às vezes, de pessoas que têm esse contato. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que o Carlos é a pessoa ideal para vocês fazerem isso. Ó, tô com um problema aqui no carro, mecânica, pintura, quero fazer uma cristalização, quero lavar. O Carlos tem condições de te atender nisso. Sim, sim. O Carlos mexe com isso. Sim, a vida inteira. Às vezes eu tô com dúvida, eu adquiri um carro, a primeira pessoa que eu procurei para falar sobre esse carro foi o Carlos. Eu falei, Carlos, verdade. não foi? Foi. Por quê? Eu tô falando com um cara que entende de carro. Às vezes a pessoa vê... Ó, esse carro aí, cara, que você começou. Restauração. Restauração? Olha aí, ó. Caramba, como que você pegou o carro? Era, você tá vendo só? Esse carro é seu ou você fez pra alguém? Não, cliente também. Cliente queria fazer uma restauração, gostou da cor, pediu pra fazer um teto, entendeu? Teto? Abri, cortei o teto do... Eu tenho oficinas credenciadas que te ajudam nisso. que me ajudam, porque ninguém consegue fazer tudo. Porque é um projeto de cortar um grande. cortar um teto do carro, não Aí eu vou nas oficinas credenciadas, que eu já fiz alguns serviços, porque para poder credenciar você tem que fazer testes, né? E aí eu vou, faço a cotação para a pessoa, passo os valores, a pessoa paga pelo serviço, eu faço o deslocamento, pego o veículo, levo lá, a empresa presta o serviço, a gente leva entendeu? Leva pro funileiro, leva pro pintor. Caramba. E vai executando o sonho da pessoa. Às vezes uma restauração dessa era o sonho de infância. Isso daí é um sonho, né? Porque o cara cortou o teto do Fusca, né? Cortou o teto do Então o cara tinha um sonho, né? Tinha um sonho, entendeu? E ficou muito bonito, viu, cara? Está ficando, tá quase terminando. Tá quase terminando? É que é um processo longo, né? Não é esse... coisa rápida. A gente chama esses carros de carro customizado, Carlos? Então, ou não? Para você customizar, você vai mudar muito do que era o original, entendeu? Aí ainda não tá customizado ainda. Não, é só um... Vai muito pra área do original, esse daí. É só algumas mudanças para poder deixar ele mais bacana, entendeu? Ah, entendi. Então, customizar uma coisa... Customizar é você mudar muito do que era o original, entendeu? Por um farol de LED, o farol todo de LED, não só a lâmpada, entendeu? Rebaixar o teto. Eu não sabia disso, tá vendo? Sim. Você rebaixar o teto, colocar o vidro bolha, é um tipo de customização, entendeu? Banco concha, gaiola. E esse tipo de serviço também você tem alguém que você conhece pra fazer? Sim, tenho contato pra tudo dessa área aí de customização também, que é um processo um pouquinho mais caro e um pouquinho mais demorado também. Porque customizar... Porque a peça às vezes não vem do jeito que você quer que ela fique, entendeu? E customizar um forro de porta, você tem que fazer o formato do que você quer, entendeu? É todo um trabalho artesanal. E tudo que é artesanal você tem um tempo. Uma demanda, não é assim. Não é assim pegar o carro... faz isso aqui, não é assim. Troca a peça, monta e vai embora. Ô, cara, você já pegou algum desafio muito grande de fazer isso daí com algum carro, Carlos? Assim que você falou assim, esse carro foi o que mais me deu trabalho, mas o resultado, quando eu vi... Tem muito carro desafiador.
que antigamente não tinha um tratamento de lataria, entendeu? E muito podre, entendeu? Nossa. Teve carro que teve que trocar a parte de baixo toda, o assoalho, entendeu? Colocaram só uma manta por cima pra ficar bonitinho. Aí Você quando colocou- o Parecia que buraco você tá ia andar lá, assim, né? entendeu? Carro que você começa a abrir a pintura e achar um monte de podre. Ô, Carlos, também você mexe com moto também, né? Motos A gente tá falando sobre esportivas, moto. antigas. E, Carlos, e assim, tem diferença muito grande de mexer com moto e carro? Como é que é? Não, a engenharia mecânica, ela é bem ampla, né? Uhum. Para a área automotiva, para a área náutica também, tem muita coisa compatível, entendeu? Então, não tem muito segredo. Cada um tem sua particularidade, né? Ô, Carlos, eu vejo que você gosta muito de moto. Você já participou de algum clube de moto, alguma Eu coisa? gosto, mas não tive tempo, não. Mas você Eu gosta de fazer umas participaria. viaginhas, né, de moto. Sim. Tinha minha Harley Davidson aí, eu gostava de passear bastante com E ela. você faz esse desmonte dessa moto toda, Carlos, assim? Você desmonta tudo? Como é que é? Sim. Eu também pego esses veículos abandonados. O cliente, eu não tenho mais paciência para ver essa moto. Eu comprei uma moto, estava crescendo mato dentro da moto praticamente. Você comprou aí. Restaurei ela todinha, Caramba! desmontei todinha e coloquei à venda. E vende, porque a moto tá nova, zero, baixa quilometragem. Aí você desmontou ela toda, fez todo o Fez todo o processo. processo, pintura, mecânica, revisão no que precisa, entendeu? É engraçado, né? Que esses dias, né, Carlos, eu tava vendo uns vídeos desses caras que compram carro de leilão. Eu tava vendo um pouco desses vídeos, né? O cara compra esses carros de leilão, às vezes é uma batida na frente, e às vezes as pessoas falam, putz, não tem, esse carro já era, né? É. Eu vi o cara agora, recentemente, ele comprou uma Porsche no leilão, tava batida na frente. Aí eu lembrei de você, falei, meu, será que esse carro aqui o Carlos daria conta? Meu, o cara começou a montar, Carlos, ele ligou o carro, ó, já tá pegando o carro, ligou, as pessoas acham que é bichete de cabeça, meu, tá sem os faróis, vocês devem imaginar, né, Porsche roubou o farol, ó, vou abrir a porta Esse aqui, o farol problema. tá dentro do carro, o cara foi montando o carro, meu, o cara trocou o para-choque, o cara fazia tudo, Carlos, eu É, fiquei impressionado, meu. o leilão é um episódio à parte também. É. Porque é muito complexo, né? Ah, Só você você mexe com chegar isso, você pode dar uma também. dica sobre isso, como é que é? Muitos veículos eu comprei de leilão, restaurei, vendi com. A pessoa pode fazer o seguro. Claro que não vai pagar 100%, né? Mas a pessoa faz o seguro, Ô, Carlos, todos os laudos. dentro disso eu queria te falar, dentro dessa linha que você tá falando aí, seu raciocínio, eu vou deixar você continuar, só queria pontuar uma coisa. Como é que é isso daí de você comprar um carro de leilão e só deu uma batidinha na frente? Ele no documento vai aparecer que ele Então, se ele sair pequena monta, média monta, vai permanecer. Só que, só por passar no leilão, ele vai ter o histórico de leilão. qualquer coisa que A- passar por leilão, Só a questão de leilão de venda de frota. Que eu comprei muitos veículos de frota também. Os últimos foram motos da Ituran. uhum, Aí a Ituran chega no leiloeiro e fala, ó, eu não quero ter dor de cabeça para poder fazer essa venda. Tó leiloeiro, vende para mim aí. Esse veículo, ele não sai com leilão no documento, entendeu? entendi. Exclusivamente. O resto, recuperação judicial, batida, Não entendeu? pagou. Não pagou, vai ter histórico do leilão lá. E assim, é um business que é bom negócio. O que você acha sobre isso? É complicado, porque você tem que fazer uma boa compra já analisando o reparo que você vai fazer. O gasto, né? Entendeu? Porque às vezes, como tem muita gente, já tá meio saturado já esse mercado. Tem muita gente Muita gente comprando mexe no com isso. leilão. E aí os lances, eles estão absurdos hoje em dia, entendeu? Você vai dar lance e vai sair o carro, às vezes, elas por elas. E com o histórico de leilão, você vai ter que vender 10% abaixo. Não compensa. Se Será você que for compensa? analisar, Será que pode. compensa? É que nem você falou, né? Tem que ser uns lances que você vê que, assim,
pô, valeu a pena, ninguém deu muito lance, eu consegui arrematar por Sim, aquilo que eu quis, né? sim. Porque também, se for pra ficar dando muito lance, daqui a pouco não compensa. Não, Vai arrumar o tem carro, que vai arrumar, vender, tem que fazer documentação, tem que dar a porcentagem do leiloeiro, e né? aí, vai sair por quanto? Vai fazer o quê? Não vale a pena, entendeu? Ô, Carlos, voltando para essa linha de motorista particular também, um pouco depois desse todos esses conhecimentos que você passou pra gente aqui, o que que um motorista particular que quer ingressar nessa área, quais os requisitos para que ele tem que ter para poder entrar nessa área? Porque eu recebo muitas mensagens, eu quero ser motorista particular de família. Eu falei, olha, primeira coisa que você tem que ter é gostar de dirigir. O que que você pode passar para essas pessoas que querem entrar nessa profissão? Sim, sim, gostar de dirigir é primordial, porque você vai passar horas e horas dentro do carro, entendeu? É, não é uma área fácil de você conseguir o acesso, porque é um serviço muito particular, que você Sim, está diretamente com a família, com os filhos, entendeu? Então você tem que se especializar um pouquinho. Não pode ser só gostar de dirigir. Tem que fazer alguns cursos, fazer alguma coisa que é básica uma de área difícil para entrar, segurança. viu? É difícil porque é um serviço muito particular, né? Você tá diretamente com a pessoa, Então, entendeu? então você recomenda ter essa Tem que fazer alguns cursos, tem que se especializar. Línguas, tem que aprender o inglês, tem que. alguma Básico do básico do base, básico. Porque você tem que agregar isso daí conhecer ao São Paulo profissional. também, né, Carlos? Saber Isso aí, rotas, hoje em né? dia, os aplicativos aí te levam Tá pra ajudando qualquer lugar, bastante. né? Entendeu? Mas essa área de segurança, que você fizer qualquer curso básico, entendeu? Vai te dar uma visão mais ampla de motorista, entendeu? Pesquisar Que sobre um agrega. pouco, né? Fazer o Exato. curso que você está falando. Tem que fazer. Aquilo que eu falei, né? Que você estava conversando sobre. Eu acho que esse vídeo vai ajudar você muito que quer trabalhar em casa de família como motorista. Porque às vezes você vai dirigir carro blindado, você não tem noção. Então o cara já deu um Exato. toque aqui como é que tem que se. Como faz, né? De dar uma freadinha antes. Principalmente esses carros antigos. As casas, residências, né, Carlos? Tem muita Hilux, né? Tem. É um carro que a maioria das famílias usa, né, É, Carlos? Hilux. Porque é um carro de qualidade, né? Tanque de guerra. Traz uma estabilidade boa, né? Estabilidade. Você que é o. Estabilidade não é o melhor carro para estabilidade, mas é o carro que vai te tirar de todos os apuros, entendeu? Se sofrer um ataque, disparos contra o veículo, vai subir a parede e vai embora um carro desse, É entendeu? mesmo, é. Então você recomenda então o cara que quer trabalhar como motorista de casa de família, fazer um curso básico. Curso básico de segurança, de direção, para agregar valor ao que ele vai prestar para o serviço do cara, né? Não só gostar, gostar é primordial, mas você tem que ter algo mais. A vestimenta. Exato, tem que investir Uhum. na sua apresentação. Tem que investir na apresentação. Isso aí também é outro ponto Primordial, muito né? primordial. É interessante isso, então fica aqui, ó, registrado, você que quer trabalhar como motorista, quer ter essa oportunidade, é aquilo que eu falo, é uma área que eu vejo muito poucas vagas. Eu mexo com É isso, né? difícil. Eu mexo com vagas, eu mexo com indicação, eu mexo com muitas coisas relacionadas a esse tipo de trabalho em casa de família. Só que assim, eu vejo que vaga de motorista é uma vaga um pouco mais específica. É Exato. difícil você achar uma vaga para trabalhar em casa de família. Às vezes eu acredito que é mais indicação. Exato. Você não vê muitas vagas aí anunciada para trabalhar em casa de Não, família porque é uma coisa muito pessoal. é muito pessoal. Então o que que tá acontecendo? Às vezes essas vagas são preenchidas por militares, né? Sim, sim, a grande Motorista, maioria. grande maioria, né? Grande São maioria. militares. Inclusive eu vou trazer um segurança aqui para falar um pouco sobre segurança pessoal também, que eu acho que é uma área importantíssima. Sim, sim. Como lidar com essas pessoas na rua, o que que faz, se esse segurança é o motorista, que nem a gente está falando aqui, né? Que às vezes essa função de motorista, às vezes é o próprio segurança, né? Então, às vezes ele é Exato. um militar, é um policial civil, ou que seja, dessa área de segurança. Então aí eu vou trazer um segurança para ele falar sobre isso. Se ele desce do carro, se ele não desce, se ele acompanha, quais os requisitos do acompanhamento, o que que ele faz se acontecer alguma abordagem. A gente vai trazer um especialista para falar sobre isso, que nem eu trouxe o Carlos aqui, que é motorista,
e que deu essas dicas pra gente pra falar sobre isso. Dentro dessa situação que eu tô falando com o Carlos, eu vou sair um pouquinho aqui dessa linha que eu e o Carlos assistimos um podcast aí, eu gosto muito do que eu assisto, eu não lembro o nome aqui, mas depois eu vou fazer falar sobre os caras, porque eu gosto do estilo dos caras. A gente vai sair um pouquinho dessa linha, porque eu tava louco pra fazer essa pergunta pro Carlos, que eu acho muito legal a maneira que os caras tocam o podcast deles sobre isso. Carlos, se eu vou fazer umas perguntas aqui pra você, eu gostaria que você me respondesse daquilo que você gosta e o que você faria. Então vamos lá. Se você pudesse comprar um carro até 100 mil reais, que carro você compraria? Vamos montar a sua garagem. Minha garagem? Até 100 mil reais? Já começou? Já. Até 100 mil reais, um Golf GTI seria legal. Um Golf GTI. Fazer uns stage nele. Um Golf GTI. Até 100 mil reais pra brincar. Carlos, se você pudesse comprar um carro até $500 mil, até 500 mil, que carro você queria ter na sua garagem? Até $500 mil? Você conhece de carro, você entende. Mercedes AMG. Uma Mercedes AMG? Mercedes AMG, até $500 mil. Qual modelo? Tem um 63, leque amplo, porque eu A400. não sou essa de pegar carro zero, entendeu? Então Dentro do $500 mil, tem um leque gigantesco aí pra pode poder ser uma comprar. Mercedes AMG 63, né? Não a AMG. nova, mas uma 21 ali. Um pouquinho mais barato a C63, mas dá pra comprar também. Então tá. Se você pudesse comprar um carro até 1 milhão, qual carro que você colocaria na sua garagem? Até 1 milhão, Porsche 911. Uma Porsche 911. As novas que estão sensacionais. Mas qual? Essas híbridas? Pode ser até um híbrido, né? Mas eu sou mais da velha guarda. Então uma 911. 911 Turbo até 1 milhão, com certeza. Acho que com 1 milhão dá pra pegar uma GTS. GTS tem muita GTS por aí que você consegue pegar já com 1 milhão, né? Já. Ô, Carlos, se você pudesse comprar um carro até 5 milhões. Agora já começou a estreitar, hein? 5 milhões. McLaren P1. McLaren P1. Acho que dá pra pegar uma McLaren e sobra dinheiro ainda. Dá, McLaren P1. Tem algumas aí muito mais, né? Mas... Carlos, se você pudesse agora comprar um carro com valor infinito, pode ser carro antigo, carro novo, acima de 5 milhões ou qualquer valor, qual carro que você fala assim, não, esse carro, qualquer valor eu compraria? Qualquer modelo de carro, antigo, novo, qual carro que você fecharia a sua garagem com esse carro? Bugatti, né? Uma Bugatti? Uma Bugatti. Bugatti é o carro... É mesmo, cara? Você tem... sumo da engenharia, né? Você pegaria uma Bugatti? Eu pegaria. A gente... É caríssimo pra manter um carro desse, mas eu acho que aqui no Brasil maravilhoso. Acho que aqui no Brasil a gente só tem uma, né? Uma Chiron. Uma Chiron azul, né? Que até desse cara famoso aí, um tal de Júnior, né? Exato. Que todo mundo fica, que o cara ele apresenta, né, de capacete, né? Exato. E ninguém sabe quem é o cara. Não. Essa Bugatti é sensacional. É o suprassumo da engenharia, né? Claro que entre a Bugatti... eu ficaria muito assim propenso ao Koenigsegg. Koenigsegg. Esse carro também Mas é um carro importado? é importado. Mas e qual é a marca dele, você sabe? Essa daí. Essa aqui? É tipo o quê? Um carro assim de esportivo? Hypercar. Hypercar. Esse carro, ele e a Bugatti é um duelo eterno entre os carros mais rápidos do mundo, entendeu? Mas você fechou uma bela garagem, né? Porque começou com um GTI, depois foi para uma Mercedes AMG, foi para uma McLaren e fechou com esse carro aí com a Bugatti. Uma bela de uma garagem. Carlos, o que você pode deixar para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que trabalham na área doméstica, ou que seja, para qualquer tipo de pessoa, e se você já conseguiu, assim, de alguma forma, trabalhando nessa área, realizar todos os seus sonhos, você poderia deixar uma mensagem para essas pessoas, de alguma forma, para elas ter um feedback seu, assim, que trabalham nessa área ou para outras pessoas? Sim, a mensagem que eu
gostaria de deixar é, se especializa. Se especializa, corre atrás dos seus sonhos, entendeu? Tenta, sempre tem que tentar. Nunca desista no primeiro tombo, no primeiro problema, entendeu? E todo dia você vai ter uma oportunidade nova, entendeu? Uhum. Todo dia você vai ter uma oportunidade nova. Então, vão ter problemas, vão ter situações que vai te jogar para baixo, que você não vai querer mais fazer nada, não aguenta mais o trabalho. Só que todo trabalho tem a dinâmica dele, entendeu? Tem. E a gente tem que saber enfrentar, Tem que saber enfrentar e bola pra frente, entendeu? E visar você captar mais crescimento, mais informações. Que com a informação você consegue tudo, bicho. Você chega em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você tem que ir atrás. E dentro disso, Carlos, você trabalhando nesses tantos anos, mexendo em casa de família, escritório que administra a casa de família, você já conseguiu realizar todos os seus sonhos? Você tem algum sonho? Ah, bicho, eu já consegui realizar bastante coisa, graças a Deus. Ah, que bom. É porque é importante as pessoas saberem disso, né? Sim. Que a gente que trabalha nessa área, as pessoas acham que a gente não tem sonhos. A gente tem sonhos. Sim. E o nosso sonho é decorrente do seu esforço. Sim. Se você é uma pessoa que tem uma meta, que você coloca uma meta na tua vida, você vai conseguir realizar. Sim. Então o Carlos, ele tá passando um pouquinho sobre isso, né? Sim, sim. E sim, eu tenho muita coisa assim para muitos projetos rolando. E falando sobre isso também, Carlos, que a gente tá chegando ao nosso final do nosso podcast, você tem algum projeto assim que você pode contar que você tá querendo pôr em prática logo logo? Ah, não, tem Não alguns fo- projetos, Ô, mas ainda eu preciso deixar em off porque ele ainda não, ainda não tá. não pôs a primeira marcha, entendeu? Mas assim, Mas tem bastante coisa para é dentro da acontecer. sua linha que mexe com carros. Sim, dentro da linha automotiva. Ah, E legal. graças a Deus dá bons frutos, igual a parte do trabalho com famílias deu bons frutos, Deus né? bons frutos, né? Graças a Deus. E algum sonho ainda que você tem, Carlos, assim, você Então, bicho, eu sou um cara muito simples. não tem muita... Gosto muito de viajar e gosto muito de pôr projetos em prática, entendeu? Meus sonhos são esses, colocar os projetos para rodar e assim que eu concluo, eu crio outros projetos para poder, entendeu? o Carlos dele tem essa coisa, o Carlos Não não consigo para, ficar mano. parado. O Carlos sai de um pepino e já entra no outro, Já né, cara? abraço o outro, Assim, pepino que eu digo desenrola. pro lado bom, entendeu? Sim. É aquilo, porque a gente fica, né, às vezes, calma aí, acho que eu tô com a vida um pouco muito parada, eu preciso Eu de não alguma consigo. adrenalina. Quebrei o pé, meu, eu não conseguia ficar parado com o pé quebrado. É mesmo? Tinha que fazer alguma coisa. Foi até correr de kart com o pé quebrado. Então aqui, só para deixar aqui registrado, vocês que vão procurar, de alguma forma, algum tipo de manutenção, alugar carro, ô Carlos, fala um pouquinho sobre isso, o seu contato, sua empresa, qual é o tipo de serviço que você pode ajudar essas pessoas? Sim, a Collection, ela tem uma gama muito ampla de prestações de serviço, como manutenção, revisão, tem cuidados estéticos, entendeu? Pré-compra, documentação, a parte da locação de veículos, entendeu? E eu presto esses serviços na residência quando é possível. Quando não é possível, eu levo para nossa garagem para poder prestar o serviço por lá. E assistência 24 horas. Pô, Carlos, eu vim com o carro aqui pro interior, meu carro antigo quebrou. A gente manda uma plataforma, desloca o seu carro. Olha, isso aí é importante. Então você que acontecer qualquer tipo de acidente, o carro quebrou, você não sabe o que fazer, a gente vai deixar o telefone do Carlos, as redes sociais, o Carlos vai de alguma forma tentar te ajudar. Porque é aquilo que eu falo, né? O Carlos, ele mexe com isso, né? Mas não tem como também, às vezes você tá numa viagem, tá aí 300, 400 quilômetros, o Carlos não tem como te sair, né, te atender. 400 quilômetros para atender. Mas de alguma forma, Eu vou ajudar de alguma forma. ele vai te ajudar. Nessa hora, é aquilo que eu falo. O contato é que faz a diferença. Exato. Às vezes você tem assim, salva. Você às vezes assim, você fala assim, meu carro quebrou, parou, o que que eu faço? Eu vou ligar pra Por minha família. ligação, faz isso, faz aquilo. Você vai ligar pra sua família, não entende nada de carro. Então assim,
tenha o contato do Carlos, manda uma mensagem, porque o Carlos, ele mexe com isso. Ele não vai ter problema de te atender, Não. de mandar uma mensagem para você, porque ele mexe com isso, com carro. Exato, exatamente. Ele vai te ajudar e é aquilo que eu falo. Às vezes a gente precisa de pessoas de confiança para poder nos assessorar, nos ajudar. E o Carlos é esse tipo de pessoa. Eu tô aqui colocando aqui toda essa estrutura que o Carlos tem para vocês usufruírem. O Carlos é um cara justo, você pode ter certeza que ele vai te ajudar, vai te entregar um bom serviço. Só que assim, não espere que essas coisas, o Carlos de alguma forma, é o trabalho do Carlos. Sim. O que eu tô querendo dizer aqui, que às vezes a gente não tem para onde correr. Você tem um cara que tem conhecimento sobre essa área, então ele vai te passar todo o feedback relacionado a isso, né, Carlos? Sim, sim, com certeza. Ajudar na medida do possível e prestar o serviço que a gente sempre presta aí, entendeu? Então, desde já, Carlos, eu quero te agradecer, Eu obrigado. que agradeço. Foi uma conversa, a Parabéns. gente, cara, se pudesse aqui, eu ficava com o Carlos batendo um papo 4 sobre carro, horas. porque eu gosto de carro também. É Carlos, um tema bem é, alto hoje em é alto, dia. e é aquilo que eu falo, né? A gente que trabalha em casa de família, o que você passou aqui, de alguma forma, vai ajudar o motorista. Sim, Às sim. vezes, eu sei que tem, Experiências, né? justamente, às vezes tem esses seguranças que às vezes não tem essa qualificação de militar, às vezes é um segurança de uma empresa terceirizada e o cara não tem tanto conhecimento. Eu acredito que o que a gente conversou aqui sobre as maneiras que, os cuidados que tem que ter sobre dirigir um carro de uma família vai servir muito para você. Obviamente, né, que os seguranças militares ou motoristas já têm essa experiência. Eu acho que isso aqui que o Carlos falou vai agregar para eles. Mas você que não tem experiência, você que não sabe como conduzir, não tem nada, eu te garanto que vai ser de grande valor essas informações que o Carlos passou aqui. Carlos, muito obrigado pela sua Opa, eu que presença. agradeço pelo convite. É aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente trabalha em casa de família, a gente é irmão de farda, Sim. a gente não serviu junto, mas Não. a gente, com a gente que do exército fala, né, que É a somos mesma irmão de doutrina. farda, né? Exato. Então eu quero te agradecer, Carlos, por você ter vindo Opa, aqui, me agradeço dado pelo esse convite. privilégio de receber você aqui. Que Eu fico isso. feliz porque é aquilo que eu falo, dentro de residência familiar, são poucas amizades que a gente faz. Você conta no dedo, né? Muito competitivo. Muito o competitivo. ambiente. As pessoas se incomodam com as pessoas que querem evoluir na vida. As pessoas se incomodam com as pessoas que querem progredir, que querem Sim. sair da bolha. Eu e o Carlos somos exemplo disso. Sim, sim, A sim. gente não é que a gente quer ser melhor do que ninguém, é que a gente pensa diferente. Sim, sim. Então você que tá aí, empregado doméstico, tá aí na sua bolha, põe uma coisa na sua cabeça. Se você não sair dessa bolha, você sempre vai ficar nessa bolha. Refém. Refém. Olha Exato. como que é gostoso você vir bater um papo aqui. Ele tá vindo bater um papo aqui no meu podcast. Eu tô falando sobre a empresa dele e a gente trabalha no mesmo lugar. Sim. Então, assim, olha a diferença de você sair da bolha e ter outros assuntos para conversar sem ser na bolha. A gente não tocou na nossa bolha. Não. A gente, Nenhum momento. nenhum momento. A gente conversou assuntos aqui totalmente fora da nossa bolha. Por quê? Isso é um assunto que a gente tem fora da nossa bolha. Exato. Se a gente ficasse na nossa bolha, a gente não ia ter assunto que a gente não pode falar. Sim, Né? sim, A gente tem que exatamente. preservar o nosso trabalho. Sim, em Isso aqui é primeiro um lugar. business que a gente tem fora do nosso trabalho. Sim, exatamente. E a gente pode vir aqui bater um papo sem nenhum tipo de problema. Sem nenhum problema. Olha que sem maravilha. nenhuma ressalva, porque... Então, assim, a gente quer bater um papo às vezes, não precisa falar da nossa bolha. Não. Estamos falando de negócios, Sim. de business, Sim. que o Carlos tem, que eu tenho. Então fica aí essa dica para você que é empregado doméstico. Procure fazer coisas diferentes. Exato. Procure ter uma outra atividade. Porque assim, a gente já trabalha exaustivamente em casa de família. A gente precisa fazer outras coisas. E aí, hobby. dentro dessas outras coisas, né, Carlos? Tá aqui. Sim, Estamos sim. batendo um papo legal, gostoso. Que bom te receber aqui. Opa, eu agradeço. Carlos, muito obrigado. Pessoal, obrigado aí. Segue as Obrigado, páginas pessoal. e até a próxima. Valeu. Até a próxima.